Receita crescendo, lucro crescendo, margem crescendo. Será que esse é o mundo perfeito para o investidor de Ferbasa? Eu me chamo Guilherme Lopes, investidor, e no vídeo de hoje você vai ficar sabendo os pontos mais importantes dos resultados do terceiro trimestre de 2021 da Ferbasa. Acompanhe o vídeo até o final que você vai entender tudo sobre esses resultados do terceiro trimestre de 2021 da Ferbasa, inclusive se ainda vale a pena investir na Ferbasa, quais as perspectivas futuras que tem para ela, será que o preço ainda está interessante, será que não está? Será o que vai acontecer com o produto que ela vende, né? Será que ele vai continuar aumentando de preço e a Ferbasa vai lucrar mais ainda? Você vai entender tudo isso nesse vídeo agora. Então vamos lá para não perder o seu tempo aqui. A gente vai começar com os principais números desse resultado do terceiro trimestre de 2021 da Ferbasa. Os principais números são, primeira coisa, a receita líquida, né? Quanto é que entrou de dinheiro ali na Ferbasa? A receita líquida foi de 679,1 milhões de reais. Essa receita representa um aumento de 32,9% quando a gente compara com o segundo trimestre de 2021. E quando a gente compara com o terceiro trimestre de 2020, foi um aumento de 76,3% na receita líquida da Ferbasa. Então, o que isso significa? Que entrou mais dinheiro lá na Ferbasa com o aumento dessa receita líquida. Segundo ponto, a gente vai descendo ali na linha de resultado, é o EBITDA, que é o lucro operacional da Ferbasa. O EBITDA ajustado dela foi de 266,9 milhões de reais. Esse EBITDA representa um aumento de 31,2% quando a gente compara com o segundo trimestre de 2021. Quando a gente compara com o terceiro trimestre de 2020, foi um aumento de 149,7%. Então, um aumento bem significativo. E o lucro líquido, será como é que foi? Se aumentou receita, aumentou EBITDA, provavelmente aumentou o lucro líquido também. O lucro líquido do terceiro trimestre de 2021 foi de 233 milhões de reais. Isso representa um aumento de 103,8% com relação ao segundo trimestre de 2021 e um aumento de 1.926% comparado ao terceiro trimestre de 2020. E como é que ficou a margem líquida da Ferbasa? A margem líquida é o quanto que sobrou com relação à receita líquida dela. E a margem líquida nesse terceiro trimestre de 2021 foi de 34,3%. Então, uma margem líquida bem alta. A margem líquida, só para você ter uma noção, no segundo trimestre de 2021 era de 22,4% e no terceiro trimestre de 2020 foi apenas 3%. Então, a Ferbasa expandiu margem, expandiu lucro, expandiu receita, todos os números vieram muito bons nesse terceiro trimestre de 2021. Aí você fala, beleza, Guilherme, entendi, os números vieram muito bons, né? Receita aumentando, EBITDA, lucro, margem, tudo. Como é que foi a produção dela, né? Será que ela aumentou a produção também ou será que esses números vieram bons por outros motivos? Bom, a produção da Ferbasa foi de 232,1 mil toneladas de ferroligas nesses últimos 9 meses de 2021. Quando a gente compara com os 9 meses de 2020, no ano anterior, foi um aumento de 2,6%. E se a gente comparar trimestre a trimestre, o terceiro trimestre de 2021 teve um aumento de 5,6% com relação ao segundo trimestre de 2021. Então você vê que houve um aumento da produção, sim, mas não foi um aumento tão significativo assim. O volume de vendas da Ferbasa foi de 210,2 mil toneladas de ferroligas nos 9 meses de 2021 e quando a gente compara com os 9 meses de 2020, foi um aumento de 9,4% no volume de vendas. E tem algo que vale a pena chamar a atenção para você aqui, que é a questão do mercado interno e do mercado externo. Vamos pegar o mercado externo aqui da Ferbasa. Ela teve um aumento, se a gente comparar com o segundo trimestre de 2021, teve um aumento de 30,4%. Tá? No volume de vendas no mercado externo. Quando a gente comparar o ano anterior, o terceiro trimestre de 2020, teve uma queda de 5,2%. No mercado interno, teve um aumento no segundo trimestre de 2021 de 24,6% e no terceiro trimestre de 2020 teve um aumento de 71,5%. E já já eu vou te explicar, então acompanha o vídeo até o final. Já já eu vou te explicar o porquê que aconteceu essa pequena queda no mercado externo, né, no volume de vendas, e por que o mercado interno cresceu bastante. Então, o mercado interno cresceu muito mais do que o mercado externo nas vendas da Ferbasa. Daqui a pouquinho eu te explico o porquê. Vamos continuar aqui agora com relação ao preço médio dos produtos que a Ferbasa vende.
ela teve um aumento de 32,1% dos seus principais produtos, no preço deles ali. Então, o preço aumentou 32,1%. E, além do preço, o dólar também aumentou. O dólar médio praticado pela Ferbasa aumentou em 6,2% nesse período. Então, esse é o ponto positivo, né? O aumento do preço médio dos produtos que a Ferbasa vende. Mas também tem o custo por produto vendido, né? Quanto maior o custo, não é tão bom assim. E o custo do produto vendido da Ferbasa também teve um aumento. Esse aumento veio basicamente por dois fatores. Primeiro, pelo aumento de 9,4% no volume de vendas. Então, aumenta o volume de vendas, aumenta também o custo do produto vendido. Mas o principal veio pelo aumento de 29,9% no preço médio global da energia elétrica. Você deve saber que a Ferbasa ela usa muita energia elétrica para fazer suas ferroligas. E o preço da energia elétrica impacta diretamente no custo de produção dela ali. Então, o aumento dessa energia elétrica provocou também o aumento do custo dos seus produtos vendidos. E outra coisa que aumentou também o custo dos produtos foi a inflação, que a Ferbasa deixa claro que causou reflexos em diversos insumos de produção. Então, o aumento geral de preços, várias coisas que ela utiliza para produzir as suas ferroligas, aumentou de preço também. Então, ela gasta mais para produzir. Então, o ponto positivo é que ela teve um aumento do seu preço médio, então ela vai vender mais caro, mas ela também teve um aumento do custo dos produtos vendidos. Isso era importante frisar. Agora a gente vai para os pontos importantes desses resultados, tá? Tem várias coisas aí que vale muito a pena você entender para você conseguir decidir se vale a pena investir, se não vale a pena investir na Ferbasa. E esses pontos importantes que eu considero crucial para você entender qual o momento atual da Ferbasa, se ainda vale a pena e se ela ainda tem potencial de continuar crescendo. Primeiro ponto importante, você precisa entender o que foi que impulsionou esses resultados da Ferbasa, né? O que fez esse lucro aumentar de forma tão grande assim de um ano para o outro? Os resultados eles foram impulsionados basicamente por alguns fatores. São eles: primeira coisa, o aumento do preço médio dos produtos vendidos. Então, a alta do preço das ferroligas da Ferbasa no mercado internacional, ela toma como base vários preços no mercado internacional para poder vender o produto dela. Então, se a maioria dos preços no mercado internacional aumentaram, ela também aumenta o dela e ela vende mais caro. Então, esse foi o primeiro fator que impulsionou o resultado dela. Segundo fator foi o aumento do dólar médio praticado. Já que esses produtos dela são no mercado internacional, eles são vendidos e cotados em dólar. Então, se o dólar sobe, para a Ferbasa também é muito bom. Então, além do aumento do preço dos produtos, teve aumento do preço do dólar em 6,2%, como eu falei anteriormente. Então, esse foi o segundo fator que impulsionou o resultado da Ferbasa. E teve um terceiro fator, que foi o aumento de 9,4% no volume de vendas. Então, além do aumento do preço médio, além do aumento do dólar, ela ainda vendeu mais. Foi o aumento no volume de vendas. Isso foi um ponto muito interessante, na minha opinião. Por quê? Porque o aumento do preço médio e o aumento do dólar não dependem da Ferbasa. São coisas que ela não pode controlar, já que os produtos que ela vende é uma commodity, a commodity é no mercado internacional. Mas o volume de vendas, um aumento de quase 10%, né, 9,4%, isso depende da Ferbasa. Isso foi um ponto muito positivo, na minha opinião, e foi um bom crescimento. E como destaque, como eu falei na estante também, um destaque no crescimento no mercado interno. A Ferbasa vendeu mais aqui no mercado interno do que no mercado externo. Então esse é um dos pontos que eu considero muito importantes para você entender no resultado da Ferbasa. Foram esses fatores que impulsionaram o resultado dela. Segundo ponto extremamente importante, produção de aço bruto no mercado. A produção mundial ela aumentou em 10,6% dos 8 meses de 2021 para os 8 meses de 2020. Então, teve um crescimento. E o destaque foi para a Índia, com 25,6%, Alemanha, com 17,4%, Japão, com 17%, Estados Unidos, com 19,5%. Na América do Sul, também teve um aumento na produção de 24,9% nesse mesmo período. E aí, o que eu queria chamar a atenção para vocês com aquela relação entre mercado interno e mercado externo? Por que a Ferbasa aumentou as vendas no mercado interno e diminuiu no mercado externo? A gente teve um reaquecimento no mercado interno e, com isso, expandiu o consumo local aqui. Já no mercado externo, a gente teve uma forte concorrência, né, com o aumento da produção Índia, Alemanha, Japão, Estados Unidos. E, além disso, um elevado custo no frete para exportação. Então, forte concorrência e
elevação no custo do frete, teve uma diminuição ali na venda para o mercado externo. Isso é um ponto interessante da gente verificar com a Ferbasa, por quê? Porque ela consegue controlar esse mix entre mercado interno e mercado externo. Quando a situação está melhor no mercado interno, ela foca mais aqui e vende mais no mercado interno. Quando está melhor no mercado externo, ela foca lá e vende mais lá. Então, na minha opinião, ela consegue fazer bem esse gerenciamento e ver, né, onde ela pode focar um pouco mais ou não em cada trimestre ali, em cada ano especificamente. Então, até agora eu já te falei dois pontos extremamente importantes. De onde veio o resultado da Ferbasa de ser tão forte assim e a produção de aço bruto no mercado global, no mercado mundial. E agora vem um terceiro fator extremamente importante para você saber. A Ferbasa, ela deixou claro lá no seu demonstrativo de resultado, no seu release de resultados, que segundo alguns relatórios especializados, a China ela pode ser negativamente impactada na sua produção de ferro-silício, que é uma das ligas que a Ferbasa produz. Atualmente, a China é responsável por cerca de 65% do suprimento mundial de ferro-silício. E o que acontece? Existem restrições no suprimento de energia lá na China, e isso pode impactar na produção de ferro-silício, já que, como eu falei na estante, para produzir essas ligas é utilizado uma grande quantidade de energia. Então, se existe restrição, provavelmente a energia fica ainda mais cara, provavelmente vai existir também uma redução na produção de ferro-silício lá na China. E além disso, existe também lá na China maiores exigências impostas pelo governo chinês no controle de emissões de CO2, que pode impactar também a produção de ferro-silício no país. Além do ferro-silício, também vai impactar a produção de aços inoxidáveis e de ferro-cromo, que é outra liga que a Ferbasa vende também. Então fica a dica aí, preste bem atenção nisso. Se vai impactar a produção de forma negativa lá na China, se diminui a oferta, aumenta os preços. Então, com a queda na produção da China, pode existir um aumento do preço desses produtos. Só para você ter uma noção, lá na China, o preço doméstico do aço inox aumentou cerca de 25%. Então, vou traduzir tudo isso para você. China impactada negativamente e diminui produção de ferro-silício, ferro-cromo e aço inoxidável. O que é que acontece? China é responsável por 65% da produção mundial de ferro-silício. China diminuindo sua produção, há um aumento dos preços. Aumento dos preços, Ferbasa vende mais caro. Ferbasa vende mais caro, margem da Ferbasa sobe. Margem da Ferbasa sobe, lucro líquido sobe. Então, isso acontecendo de fato, isso vai ser muito bom para a Ferbasa. E essas são as expectativas de curto prazo. Então pode acontecer isso ser muito bom para a Ferbasa e a Ferbasa continuar expandindo seus lucros. Aí você me pergunta, Guilherme, entendi tudo, entendi os números, entendi os pontos importantes que você detalhou aí, você falou todos os pontos importantes, mas e agora? Quais as perspectivas futuras? Qual o preço? Ainda vale a pena investir na Ferbasa? Ela ainda tem potencial de crescimento? Eu quero saber isso agora. Então vamos dar uma olhada geral aqui, um panorama geral. Como é que estão os múltiplos da Ferbasa? Como é que está o preço dela? Vamos lá, o PL da Ferbasa está bem próximo da média. Está ali por volta de 9 vezes o lucro, mais ou menos. Está bem próximo da média que ela sempre esteve. Mas, em contrapartida, os lucros estão em expansão, Ferbasa está crescendo bastante lucro. Os preços das commodities que ela vende está crescendo, está expandindo também. E existe aquela boa perspectiva de curto prazo com a diminuição na produção da China. Além disso, o aumento do dólar, que ele pode vir aí a ter grandes variações aí nesse curto prazo. Então, o que é que eu diria, na minha opinião, presta bastante atenção aqui. Se o preço sobre lucro, se o PL está na média e o lucro está expandindo, a perspectiva ainda de aumento de preço das commodities que ela vende, provavelmente, no curto prazo, a Ferbasa vai continuar crescendo, tá? Expandindo seus lucros. Se expande o lucro e o PL continua na média, significa que o preço vai subir. Então é provável, na minha opinião, e definitivamente isso não é nenhuma recomendação, apenas a minha opinião, é provável que a Ferbasa continue crescendo aí num curto prazo. Como ela vende commodity, a gente tem que estar sempre prestando atenção nessas questões do aumento das commodities. Então, em um curto prazo, eu diria que a Ferbasa ainda vai continuar tendo bons resultados aí. Isso é só minha opinião, não reflete nenhuma recomendação. Minha recomendação é que você se aprofunde na empresa,
estude um pouco mais sobre ela. E tem um segundo ponto também. Além disso, a Ferbasa ainda vai continuar distribuindo bons dividendos. Por quê? Porque o controlador da Ferbasa é a Fundação José Carvalho. E a fundação, ela precisa de dinheiro, ela precisa dos dividendos para poder manter a fundação. Então ela sempre vai distribuir bons dividendos para os acionistas. Aí você fala, Guilherme, é tudo uma maravilha, a Ferbasa vai voar, vai ser tudo maravilhoso. Não, existem riscos também. E o risco da Ferbasa, eu diria como principal, seria essa inversão do ciclo das commodities que ela vende. Então, se existir uma inversão ali e o preço dessas commodities começarem a cair, o resultado da Ferbasa começa a ir embora também. É extremamente difícil a gente prever essa inversão no ciclo aí. Mas, de posse dessas informações que eu passei para vocês, eu diria que no curto prazo, ainda a tendência é que esses preços, essas commodities continuem subindo ainda mais, tá? Mas é lógico que existem riscos e não dá para a gente prever com toda certeza assim. É só a minha opinião. Inclusive, se você quiser se aprofundar um pouco mais na Ferbasa, meu conselho, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, ó. Vou deixar esse vídeo aqui agora, você clica nesse link aqui e assiste tudo que a Ferbasa faz, tá? Você vai ver o modelo de negócio, como é que ela ganha dinheiro, o que que ela vende, quais as principais ligas. Você vai entender tudo sobre o modelo de negócio da Ferbasa e a história dela, que é muito interessante. Veja a história da Ferbasa, provavelmente você vai gostar bastante dessa história. Então, assista aquele vídeo lá e entenda mais sobre a Ferbasa. Eu queria te pedir só um favor. Se eu te ajudei de alguma forma, se eu agreguei valor para você e você aprendeu qualquer coisa nesse vídeo, eu só peço para você dar um joinha aqui, dar um like e se inscrever no meu canal, tá? Dê um joinha, se inscreva no meu canal que eu fico extremamente agradecido a você, porque isso me ajuda demais a crescer o meu canal, tá bom? E outra coisa, compartilhe esse vídeo com seus amigos, não enriqueça sozinho. Se você decidiu investir na Ferbasa com a ajuda que eu te dei nesse vídeo, não enriqueça sozinho, compartilhe com seus amigos que todos vão enriquecer juntos. Então compartilhe com seus amigos e não enriqueça sozinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.